Psicobrev, né? Olha, estamos começando o programa Viva Mais. Hoje com o lado mais feio da família, geralmente é com a minha irmã aqui, né? Olha, tem opiniões que divergem, olha. Quem olha o Instagram, eu só vejo assim, lindo, maravilhoso. Sim, é óbvio. Tu acha que as pessoas têm que ser muito mal educadas, né, Tombini? Para chegar a mandar olhar o que a gente escreve e ainda chamar o cara de feio, né? Não, É gozação. e ainda quando ele aparece, Tombini, sem camisa, jogando tênis, ou sem camisa, lutando karatê, aí dá 9 mil acessos, 11 mil acessos. Mas isso é proposital, porque se a gente postar só coisa de medicina, é o que a gente estava conversando no intervalo, né? Se a gente postar só coisa de medicina, só coisa de nutrição, a visibilidade acaba sendo muito pequena, Não, que eu acho que as pessoas estão cansadas de ver sempre a mesma coisa, né? Eles querem saber um pouquinho da vida da gente. Então, com 57 anos, a gente já não ferve mais na primeira fervida. Então a gente já conhece um pouquinho de outras coisas. Então bota tocando um violãozinho, treinando um pouquinho jogando tênis, treinando um pouquinho de artes marciais. Então vai lá, Mas, pessoal, lado lindo da família, continua. Hoje nós estamos com o Dr. Nélio Tombini, que é psiquiatra, colega lá de tênis, joga muito bem tênis. E faz uma propaganda, né? Não, mas joga bem mesmo. Olha. É bom, vou ficar. Um dia desses eu já o joguei Viva contra Mais ele, vai lá filmar. É complicado. Um dia desses o Viva Mais vai lá filmar um jogo dos dois. O Tombini é diretor da Psicobrev, né? Clínica de psiquiatria. Nós também estamos com a Teca, que vai nos fazer um suco diferente do que ela fez da última vez. Olha, né? aquele suco do último programa, o suco violeta, que eu não esqueci mais de tão bom que estava. Esse suco tem nome, Teca? Tem, girassol. Então deixa eu dizer para vocês que a Teca, que é a nossa... Isso aí é Alzheimer pegando chefe ela, de né? cozinha. Ela é bem mais nova, né? A nossa gourmet, olha, o gourmet. Tornelli falou mais chique, a nossa gourmet, mas a nossa chefe. Ela faz sucos maravilhosos, ela faz comidas maravilhosas. E você pode ter a Teca em casa, quem quiser, assim, para servir um buffet, uma festa. Não precisa ser só em Porto Alegre, pode ser São Paulo, Rio, França, né? Itália, onde quer que você esteja, a Teca vai. Então a Teca hoje vai mostrar para nós como é que é o suco de girassol, Teca. Conta aí para nós. Bom, a base do suco girassol, eu usei a água de coco. Tá? Água de coco, manga, maracujá e linhaça. Tem medida, não? Quanto Tem. cada um? Mais ou menos 150 gramas a 200 de manga. Depende o quanto de suco tu for tomar. Quanto tu botou de água de coco? 250 ml. 250 gramas de manga. Isso. Tem De gelo ali, maracujá. Teca? Ou Tem já gelo, tá já gelado? tem Já gelo. tem gelo. É que Já tu tem- disse pra ela que tu gosta tudo com muito gelo. Eu Tomaríamos Já tá. agora sempre com muito O gelo. gelo já está curtindo. Linhaça, 20 gramas, mais ou menos também a semente do maracujá, umas 20 a 30 gramas também eu uso. Tá bom. Tá? Esse é o suco girassol. Então vamos lá. Vamos lá? Então tá. Tornelli, hoje, se o acidente acontecer, será no senhor. É. No último programa, nós estávamos torcendo que o acidente acontecesse, era todo vermelhinho, que acontecesse na camisa Na minha do Miguel. camisa branca. Mas ela não se- aconteceu. Mas a Nem Teca hoje eu já vi que aconteceu ela- no senhor. Teca, qual é a finalidade da semente de girassol ali? Este é o suco, o nome do suco é girassol. Eu Ah. coloco o nome, essa Desculpa semente do a maracujá. idiotice do gordinho. É semente de... Maracujá. Maracujá. Isso, é maracujá. Tá? É para o dar nome- gosto? É para dar o gosto. E Tá bom. o suco do maracujá se faz com a própria semente também. Legal. Bom, então no intervalo, no próximo intervalo, nós vamos experimentar o suco. Vou brincar. Mas vamos começar, o nosso objetivo aqui é sempre dar o tempo maior para os nossos entrevistados, né? Chega de falar, vamos deixar o Dr. Tombini. Tombini estava falando das relações interhumanas, né? Como é frequente a gente falar uma coisa e
e ser interpretado de forma diferente. E como é frequente, muitas vezes a pessoa falar e a gente interpretar diferente também, né? É isso aí. Bom, eu agradeço mais uma vez o convite de vocês. Nós é que agradecemos, Tá aqui, senhor, a né? essa hora está conosco. Mas poder assim, né, estar dividindo algumas reflexões com as pessoas que estão lá em casa nos assistindo, porque obviamente esse tema que eu vou aqui conversar com vocês é um tema subjetivo e que, né, isso faça com que cada um, evidentemente, tenha as suas reflexões sobre as coisas da vida. Mas o Miguel estava colocando isso, né? Por que às vezes a gente fala e do outro lado a pessoa que nos escuta ou reage de uma forma diferente, né? O que acontece? Evidentemente que ela ouve, né? Ela entende, né, o que nós estamos falando do ponto de vista da língua, né? Mas acontece o seguinte, né, Miguel? É que as pessoas têm muitas crenças na cabeça. Né? O que é uma crença? A pessoa tem coisas pré-estabelecidas na sua cabeça, ela já tem pensamentos arraigados. Então, às vezes, ela pergunta uma coisa, mas quando tu responde, ela, na verdade, está ouvindo aquilo que ela pensa. Né? Não é que ela está, obviamente, fora da casinha. Mas ela já tem uma memória, né, uma memória no seu cérebro, que ela já tem uma ideia clara. Isso é uma das coisas que distorce, né? Porque tu fala algo e ela já tem uma percepção dela que ela quer colocar na resposta o que ela está pensando. Isso é uma coisa. Outra coisa, que às vezes as pessoas não escutam. As pessoas perguntam coisas para nós, isso em qualquer relação, mas elas estão prontas para falar as coisas delas e não para nos ouvir. Isso, se vocês observar no nosso meio, em qualquer lugar, tem pessoas que elas não querem nos ouvir, elas querem continuar falando. Nós apenas servimos para que elas tenham uma pausa respiratória e continuem falando. Isso a gente percebe, né? Em relações assim. Então, claro, eu não estou falando aqui nenhuma doença psiquiátrica, não estou falando em relações comuns, normais, como as pessoas com que convivem com a gente. Então, isso é muito importante, né? E eu sempre procuro também, quando eu estou aí, né, eventualmente me relacionando com as pessoas, eu faço muitas perguntas, até para evitar essas distorções, assim. Tá, o que tu está me entendendo? O que é mesmo que tu me entendesse com o que eu te falei? Né? A pessoa, às vezes, até fica surpresa com isso, porque, às vezes, eu estou, né, desenvolvendo um pensamento, digo para a pessoa, isso até mais também com meus pacientes, e eu pergunto assim, o que tu entendeu que eu te falei? Né? Até para checar isso, né, Miguel? O quanto a pessoa está entendendo efetivamente ou ela está entendendo de um jeito que pode ser distorcido. Né? Então, isso é muito interessante. Às vezes as pessoas chegam, me falaste isso ontem. Mas eu não falei isso ontem, certo? Não eu falei. Posso estar enganada, mas isso deve ser importante fazer com os maridos. Como assim? Fala, né, Paulo? Não, eu tenho a sensação... Não, vou fazer uma terapia aqui. Porque eu tenho a sensação que marido... Mas está errado, também. Que quando a gente fala com o marido dele, está assistindo televisão, ele não escuta. É bom, mas aí isso é outra coisa. Assim, que eu falei pra não ti, escuta, assim. né? Tá, mas isso é importante. Porque também. a mulher, se a gente está assistindo televisão e o homem fala, a gente escuta. Mas homens, se eles estão assistindo televisão, eles não escutam, doutor. Tá, mas tu está trazendo uma coisa bem importante. Vamos lá, olha aqui, a Ana está trazendo uma coisa, a Paula, uma coisa bem importante. Que nós, às vezes, falamos com pessoas que não estão nos dando atenção. Então, também é importante que a gente tenha esse cuidado. Porque se eu falo com alguém, vamos falar se o teu marido, né, que está assistindo um jogo de futebol e está lá aborrecido, nervoso, e se tu fala, ele, evidentemente ele não está te ouvindo. Por mais que ele diga, ele não está te ouvindo. Nós também temos que ter essa percepção, porque às vezes a gente quer que a pessoa nos dê atenção no momento que ela não está disponível para nos dar atenção. Isso é uma coisa. Né? E a pessoa também que está fazendo alguma coisa também ter essa competência e dizer para o outro, olha, não fala comigo agora porque eu não posso te dar atenção. Então, sabe, parece coisas banais que eu estou dizendo aqui. Mas muitas vezes ofende a pessoa tu falar isso, né? Não. A gente fica com medo de falar esse tipo de coisa, porque eu acho que às vezes a pessoa... Eu, por exemplo, tá, Tomini? Eu às vezes estou conversando com determinada pessoa e a pessoa não te deixa falar, é o que tu falou. Tu serve só de pausa de respiração. Isso. Quando tu diz assim, mas peraí, eu estou falando. Até que chega um momento que tu diz, querida, mas só tu quer falar? Né? Me deixa responder. Né? E muitas vezes a gente não quer ser grosseiro, mas eu acho que na verdade tu acaba sendo grosseiro porque tu não dá atenção que a pessoa queria. Mas, Miguel, tu falaste uma coisa importante, que talvez isso até dificulta, né, que a gente se expresse com o outro. A pessoa vai se ofender. O que eu penso sobre isso? Assim? Se tu diz para a pessoa qualquer coisa de um jeito que tu não aumenta o tom de voz, que tu é adequado, respeitoso, se a pessoa se ofende, é um problema dela, não é teu, Miguel. A pessoa tem direito de se ofender. Tem todo o direito de se ofender. Porque se eu começar a me preocupar com a reação do outro, eu não abro mais a boca.
fica calado, assim. Então, isso também é uma dica importante para as pessoas lá, Ana Paula, que estão nos escutando, assim. Não se preocupa com o outro, desde que tu seja delicado, respeitoso, que não aumenta a voz, que não ofenda. O problema é do outro. E se tu perceber, né, Miguel, que o outro fica com uma cara ofendida, até pergunta, eu acho legal, escuta, tu não gostaste muito do que eu falei, pelo jeito tu tá com uma cara diferente, então é legal perguntar. Isso aproxima as pessoas, sabe? Isso cria intimidade com as pessoas. E a pessoa se sente assim até mais à vontade, assim, no sentido que tu é claro, é verdadeiro. Agora, às vezes nós não falamos por isso que tu disseste, assim, o receio, o que o outro vai achar. Mas o que o outro vai achar não tem a menor importância. Eu não estou aqui desprezando os outros, assim, porque a gente não tem essa capacidade de saber o que o outro vai achar. Então não tem importância. É difícil entrar na cabeça do outro, né? Não dá. Mas, via de regra, eu acho que os relacionamentos, o grande problema dos relacionamentos é isso que a Ana falou, porque o que acontece? Muitas vezes a pessoa está entrando a informação, mas... Né? E isso depois a gente fala assim, não, mas eu te disse. Não, tu não me disse nada. Mas é que eu acho que o homem também não consegue fazer que nem a mulher, né? Porque a mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. O homem não tem esse poder de estar vendo a televisão, estar respondendo aqui, estar cuidando do negócio lá, a gente vê na direção. Né? A mulher está penteando o cabelo, está puxando não sei o quê, está tirando os cílios. Mas eu vou um pouco na contramão do que nós estamos falando aqui. Eu acho que a mulher banca, assim, né? Ela vende uma ideia que ela pode muito mais, mas ela vende essa ideia. O que eu acho que não é bom para a mulher. Eu acho que não é bom. As mulheres acabam assim, se sobrecarregando e sofrendo na vida. Então, eu discordo disso. Eu acho que a mulher, ela é igual ao homem, assim. Ela fica num papel assim, de mais poderosa, o que eu acho que não é bom para a relação. Eu acho que tanto a mulher quanto o homem, se não estão olhando no olho do outro concentrado, não vão dar atenção. Isso vale para tudo na vida, vale para as crianças. Às vezes as crianças estão falando com a gente, o filho, o neto, e nós não estamos vendo Jornal Nacional ou qualquer coisa, o Canal 20 aqui, e não damos bola. Então nós temos que ser verdadeiros, isso é legal. Isso eu já aprendi na minha vida. Se eu estou fazendo uma coisa, mesmo com a minha mulher, ela vem com uma conversa e digo, pai, eu estou concentrado, não vou te dar atenção agora. Pai, sabe, eu fico muito à vontade, porque senão eu vou fazer de conta e vou me irritar com a conversa dela, porque eu não quero ouvir, porque eu estou fazendo as minhas coisas. Então, se a gente puder dizer isso para a pessoa que está, de uma certa forma, nos necessitando, eu acho que é muito legal. E diminui os atritos. O que nós estamos falando aqui, basicamente, se vocês me convidarem, assim, para a gente perceber as coisas do dia a dia que nos aborrecem. As coisas que nos aborrecem não são coisas grandes. Geralmente começa com coisas pequenas que vão tomando, né, uma proporção inadequada, que a pouco as pessoas estão brigando e não sabem nem bem por que estão brigando. Como é que começou a briga? É não saber interromper no momento certo. Né? Isso é outra coisa muito legal. Isso é outra, o Miguel tocou num negócio que eu faço uns vídeos, a gente pode falar, mas que eu falo para as pessoas. Digo o seguinte, saiba se retirar dos assuntos. O que eu quero dizer com isso? Se começa a ficar, né, numa discussão mais pesada, se retira, diz ao pessoal, vamos parar por aqui, não vamos mais falar, que o negócio não está ficando bem, retomamos amanhã. Se retira do assunto. Isso é bom para a relação com filhos, com casais. A pessoa dizer, olha, não está bom o assunto, está tomando um outro caminho, nós estamos nos irritando, vamos parar por aqui. Mas isso é muito saudável. Mas tem gente que gosta de repetir, né, também? Bom, claro que sim, Miguel. Assim, aí vem uma outra coisa. O ser humano tem algumas características, assim, que é o desejo de controlar tudo, ok? Eu, se pudesse, queria tomar conta do mundo. Se pudesse, como eu não posso, né? Então eu me retiro. Eu gostaria se pudesse, estou aqui dizendo isso, eu queria que todo mundo fizesse o que eu gosto. Mas isso não acontece na vida, então, obviamente, já percebi isso há muito tempo e eu me retiro. Mas isso é uma característica das pessoas. As pessoas querem que as coisas saiam do jeito dela. Então, o que acontece? A pessoa insiste, fala, repete, porque ela quer controlar a vida do outro, quer submeter o outro. Isso é uma coisa tirânica, só que as pessoas não se dão conta. Eu percebo isso muito quando eu atendo famílias, né? Esse jogo dos personagens da família. É muito interessante, é muito rico daqui a pouco ver como as pessoas se relacionam, né? Porque é como se eu estivesse no palco, no teatro, né? Assim, vendo aquela relação familiar. E como eu estou de fora e sou perceptivo, né? Assim, eu tenho esse olhar assim, né? mais agudo para isso. Tem treinamento para isso. Né? E gosto dessas coisas, sabe? Eu gosto assim, né? De ver as pessoas falar, ouvir as pessoas. Eu me agrada esse negócio. Né? Não com caráter crítico, mas eu acho legal. Eu acho legal, assim, de ver as pessoas, independente de como estão, eu acho interessante. O ser humano, ele é fantástico nas suas reações, é capaz de tudo, né? Nós assistimos coisas na televisão, ouvimos coisas, é maravilhoso. Então é isso, assim, voltando àquele tema, que as pessoas, sim, são muito impositivas, são invasivas, elas querem tomar conta, elas querem controlar. E se tu pega uma pessoa assim,
por exemplo, um pai, uma mãe, às vezes, castra os filhos. Os filhos ficam assim, né, muito dependentes de uma opinião do outro, não tomam iniciativa, se sentem fragilizados. Então, isso, eu já estou falando aqui de uma psicopatologia. O que é psicopatologia? Assim, um adoecimento psicológico, que vai causando. Né? Então, assim, daqui a pouco cresce uma pessoa que viveu num lar onde pai e mãe eram muito controladores, e é uma pessoa insegura, frágil, com dificuldade de se colocar na vida. Bom, nós vamos para um comercial e a gente já volta porque o assunto vai ficar cada vez melhor. Seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo. Profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia. Atendimento personalizado, com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux, pós-graduada em implantodontia e prótese, o Centro Odontológico 590 ainda reúne doutora Larissa Leite, especialista em odontopediatria, doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial, doutora Catra Itápia, especialista em endodontia, doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590, Avenida Carlos Ruber, 590. Você sonha com agilidade ao dirigir, com incrível design aerodinâmico, segurança e precisão nas curvas e a potência que você sempre quis. Poucas coisas na vida falam mais sobre você do que o carro que você dirige. Sua família. Não está na hora de você se dedicar a ela? Da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Então, estamos começando de novo o Viva Mais, voltando do comercial. E estamos com o Dr. Nélio Tombini, que estamos falando hoje de assuntos maravilhosos. Se você perdeu o primeiro bloco, você pode acessar o nosso site, né? www.programavivamais.com.br e assistir os outros mais de 350 programas já gravados nesses últimos 6 anos. E você pode clicar o Assista Aqui, Interagir conosco. Você pode dar palpites, você pode ver lá os nossos convidados, tem os endereços, os nomes. Você pode sugerir pautas, pedir que a gente traga os convidados de novo. E nós temos hoje Quando for elogio, pode falar para mim. Se for crítica, eu sei que é um defeito, viu, Tombini? Eu já devia ter corrigido isso. Mas eu não gosto muito de ser criticado, não, viu? Eu gosto de ser elogiado. Sim, mas isso é um elogio, sabe por quê? Porque se ele diz isso, eu te imagino que tu é mais competente. Com elogio, qualquer um lida. Com a crítica, tem que ser muito competente, né? Eu não consigo conviver bem com a crítica. Não importa com a crítica, também pode falar para mim que eu aguento a crítica também. E estamos hoje com a Teca, que fez um suco maravilhoso. Suco? Esse é o girassol. O suco girassol. O que vai no suco girassol, Teca? Manga, linhaça, uma pitada de canela. E a gente quer agradecer a Kamikado, que está conosco, né? A Kamikado dando essa força para nós, trazendo essas coisas maravilhosas, essas jarras, esses copos, o liquidificador lindo. E a Teca que está conosco, né? Podemos experimentar esse suco? Claro. A gente tá babando no suco da Teca aqui. Eu gosto ele bem gelado, né? E a gente já está esperando o intervalo. Ai, tem umas coisinhas lindas, os mexidores, né, Teca? Isso. Obrigado, Teca. Ó, tem uma canelinha aqui em cima. E a canela, Mia, é bom para quê? A canela é um bom antioxidante, né? Entre outras coisas, pode ajudar a baixar um pouquinho a glicose. Muito gostoso. Os parabéns, maravilhoso. aprovado. Muito bom. Muito, muito bom. Como todos os sucos que a Teca faz, maravilhoso. E como a gente fala, você pode ter a Teca fazendo seu buffet, suas festas, seus sucos
Que tipo de festa a gente pode fazer com esses sucos, Teca? Aniversário, formatura, casamento, Chá de panela. chá de panela. Eu me lembro que o chá de panela da minha filha eram com sucos, assim. Isso. Vários sucos naturais, assim. Ao invés de usar os drinks, as bebidas alcoólicas, Perfeito, Ah, é né, muito mais optam saudável, pelos inclusive. sucos. perfeito. Bom, eu como nunca bebi, para mim o álcool passa... Eu também não sei nem que gosto tem. eu não tenho nem vontade. Muitas vezes na Itália, operando na Itália, o pessoal ficava bravo, dizia, mas que sorrentino não bebe vinho. Até festa de De criança, água, né? Com né? suco assim. Tem a festa de criança. Mas o álcool realmente para mim não... Tomini, a gente está falando de relacionamento, né? As emoções da gente interferem com a percepção da realidade? Sem dúvida, assim, né? Quando uma pessoa se comunica com a gente, né? Obviamente, dependendo como nós estamos, nós vamos reagir, né? Se eu estou mais irritado, a tendência é de não ouvir também, responder de uma forma irritadiça, né? Se eu estou mais depressivo, a tendência é eu nem responder, só observar aquilo. Se eu estou mais ansioso, eu nem vou deixar a pessoa falar, vou querer eu falar o tempo inteiro. Então, assim, eu sempre digo assim, na nossa vida nós temos dois caminhos, né, o ser humano. Tem a nossa inteligência, né, nossos aspectos intelectuais, o que a gente estuda, né, o que a gente se desenvolve culturalmente, e do outro lado tem as nossas emoções, né. Eu acho que são esses dois caminhos que mais ou menos assim que vão pautando a nossa vida. A parte intelectual, Miguel, acho que é mais fácil a gente aprender, se desenvolver, estudar, ficar culto, fazer um curso. A parte psicológica, emocional é muito mais complicada. Porque nós achamos que temos controle sobre isso. E claro que temos, de uma certa forma. Só que às vezes o nosso jeito de se relacionar é muito atrapalhado. Causa prejuízos, eventualmente, né? Sofrimento nas relações, inclusive para nós. Então, assim, qual é o sentido, né, de tu fazer uma psicoterapia, por exemplo, né? O que é uma psicoterapia? A gente conversar com alguém sobre o jeito dela ser, como é que ela pensa, como são as suas emoções. O sentido, assim, é de uma certa forma, instrumentalizar a pessoa. Oferecer para a pessoa alguma habilidade para que ela possa ter mais intimidade com ela, se perceber e mais intimidade com os outros. Isso é fundamental, assim. A vida é feita de relações. A vida é feita de entendimento, é de percepções, né? Isso faz sentido na vida, assim, né? Quando alguém fala contigo, como alguém te ouve, isso é fundamental. Então, claro que o aspecto emocional de cada um de nós é importantíssimo. Eu me percebo, assim, que eventualmente, esses dias eu estava fazendo uma atividade na Santa Casa, lá, que eu também atendo na Santa Casa, e tive um problema lá, e eu comecei a me irritar, né, com uma situação, assim, banal. Comecei a me irritar. Aí percebi rapidamente que eu estava me irritando, e comecei a falar comigo, eu falo muito comigo, assim, né, dizer assim, falo comigo internamente, né, comecei a falar comigo, tá, mas te acalma, isso é uma bobagem, sabe? Então, como isso é importante, né, Miguel? Assim, o que eu estou dizendo aqui para as pessoas que estão nos ouvindo? Mas tem que ter um assim? controle, porque às vezes na hora assim, é difícil a gente se dar conta que a gente está perdendo o controle, né? É isso, Você assim. tem um autocontrole impressionante. Mas não é autocontrole, sabe, Ana, assim, eu acho que ficar de olho em quem nós somos. Tem um assim. treinamento para isso também? Como é que a gente faz isso? Eu precisava aprender a Não, fazer isso. não. Porque quando eu vi, eu já Não, me estourei. eu sou ao contrário. Eu não estouro fácil. Claro, a gente já tem um Quando pouco eu de vi, já me idade. estourei. Né? Eu tenho o costume de ir acumulando a coisa. E quando tu vê, tu já acumulou o extremo. Né? Eu digo assim, tem um treinamento para ti saber a hora... Eu sei que é difícil, né? Tu saber a hora certa de fazer alguma coisa, até quando tem um envolvimento emocional. Tem. Mas não existe um treinamento? Tem, não. A psicoterapia faz isso, Claro, né? assim, não. Que tipo de treinamento? Isso aqui é um treinamento que nós estamos fazendo para o teu público, não deixa de ser um mini treinamento. Um treinamento numa psicoterapia, você vai conversar com alguém, um treinamento, eventualmente eu dou palestra para as pessoas, eu faço workshop, trabalho, é um treinamento. Lá na Psicobreve a gente faz terapia de grupo, as pessoas sentem em grupo, que é um treinamento especial, porque aí tu convive com o jeito do outro e aí aparece o quanto tu te aborrece ou não. Então, terapia de grupo é bem interessante porque é ao vivo e a cores. Terapia Então, de grupo Como é para que quê? Para funciona isso, família? terapia de grupo? Terapia de grupo é o seguinte, né? Se reúnem várias pessoas, em torno, vamos dizer, de 10 pessoas aí, e as pessoas falam, né, naquele grupo o que tem vontade de falar. Assim, tem lá um terapeuta, né, que fica fazendo aí o meio de campo, né, fazendo essas correlações, e as pessoas falam, né, Miguel? Olha, aconteceu, eu vinha para cá, me incomodei no trânsito, não sei o quê, qualquer coisa. E aí os outros vão falando e tu vai juntando as peças, assim, o que cabe se juntar, né? Então, assim, esse é o papel de um terapeuta.
Daqui a pouco aparece uma irritação na pessoa, aparece que um outro que se irritou com ela. Então é importante no grupo que as pessoas sejam verdadeiras. Que digam assim, pá, tu fala esse negócio, tu é muito chata, sabe? Eu não te aguento com esse negócio. Isso é muito legal. Assim, esse é o sentido do grupo. Aliás, isso é bom em qualquer lugar. Dentro de uma família, eu acho muito importante. Não quebra-pau de vez em quando? Não, mas se tu fizer isso de um jeito que seja respeitoso, tu poder dizer assim para tua mãe, pá, mãe, a senhora é muito inadequada. Olha o que você está fazendo com o pai. Você está sendo agressivo com o pai, você está desrespeitando ele. Isso é uma coisa legal. Claro que obviamente, isso precisa também ter um traquejo na família. Porque a verdade, né, Ana e Miguel, ela sempre é importante. Então o grupo tem isso, assim, a pessoa poder dizer para o outro. Porque se tu quer ter uma relação de intimidade com alguém, que a pessoa te valorize, tu tem que ser verdadeiro. Claro, eu vou insistir. Delicado. Eu brinco lá com meus pacientes assim, eu digo coisas para meus pacientes que eles devem gostar muito de mim. Eu digo coisas muito duras. Né? Eu digo coisas muito duras. Mas quando eu vou dizer uma coisa dura, eu até costumo dizer o seguinte, olha, eu vou dizer um negócio para ti que é bem difícil. Eu acho que tu pode até ficar bravo comigo, mas eu vou dizer. Então, já vou fazendo um preâmbulo, eu já vou, né? O cara já viu que vai levar uma queimada. Anunciando. Não é uma queimada assim. Às vezes são coisas importantes, né, Miguel? A gente tem que dizer. Se eu estou jogando o cara ainda tênis está pagando lá para escutar, né? Se eu estou jogando tênis contigo e tu começa a te irritar, eu posso dizer para ti, ô Miguel, Miguel. Miguel não se irrita. Nos divertir, o Miguel não se irrita, mas eu estou fazendo aqui uma teatralização. Ô Miguel, nós estamos aqui para te divertir, tu começa a te irritar, daqui a pouco, sabe? Poder dizer isso para uma pessoa que tu tem interesse em te aproximar, uma pessoa que tu gosta. Isso é importante, né? Essa terapia de grupo, quer dizer, o grupo não necessariamente são pessoas conhecidas. Não, é bom que não sejam pessoas conhecidas. Ah, entendi. Até é bom que não sejam pessoas conhecidas assim, né? Ou seja, né? E cada um vai expor o que ele sente no momento. Claro. E o grupo também, sempre se tem esse compromisso com o sigilo, né? Uhum. Assim, que as pessoas, obviamente, né, não precisam levar para fora o que se disse, o que se não disse. Tem esse compromisso, assim. Né? Então, assim, essas são algumas abordagens. Eu cada vez mais me preocupo em trabalhar com psicoeducação. O que é psicoeducação? Assim? Oferecer para as pessoas isso que nós estamos fazendo aqui agora, assim, conhecimentos, algumas habilidades, algumas percepções para elas usarem na vida delas. Nós já falamos aqui, eu vou tomar a liberdade de dizer que sim, os vídeos, eu tenho feito uns vídeos que se chamam 5 minutos com o psiquiatra Nelly Tombini. Já tem 42 vídeos. Como é que o cara acessa esses vídeos? Se entrar no Facebook da Psicobreve... eu já assisti alguns. No Facebook da Psicobreve, você botar no YouTube, tem lá, a pessoa escolhe os vídeos, lá um que se agrada, tem os títulos assim e a pessoa vê qual é que se agrada. Eu fiz agora fiz 9 vídeos no sábado, eu me reúno com a pessoa que filma e fiz alguns vídeos em série, assim. Então, já vou anunciar os títulos. Um é assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu. É o título de um vídeo, né? Fiz um sobre bullying, outro eu fiz sobre adição sexual. Olha que termo interessante, assim. Eu fiz uma correlação de droga-adição, as pessoas que são dependentes de drogas, com pessoas que, de uma certa forma, são dependentes do sexo. Então, assim, eu coloco uns temas para instigar as pessoas a pensar, né? Tem um que diz assim, que é para bom entendedor, meia palavra não basta, né? Melhor mal acompanhado do que só. O ditado diz ao contrário, antes só do que mal acompanhado. E eu faço também, assim, um contraponto. Então, assim, são essas coisas, assim, basicamente, assim, para as pessoas poderem pensar. Porque, olha, eu estou dizendo assim, pensar não é um negócio simples, né? Pensar exige atenção, exige cuidado, né? Isso é pensar. Então, nós estávamos falando também outro dia, eu e o Miguel, lá no clube, sobre pessoas, assim, né, que eventualmente têm umas opiniões políticas, assim, arraigadas, né? Não, isso eu achei muito interessante. Eu cheguei a comentar antes aqui também, tá? Eu acho que, assim, ó, isso é uma contribuição excelente, inclusive, para a fase ou para essa época do ano em que a gente está pensando em eleição. Não, eu acho importante falar, porque assim, ó, eu não consigo, ou então eu tenho algum problema, porque eu não consigo entender. Você sabe que eu perdi alguns amigos, porque eu não consigo entender. Eu chego a bloquear as pessoas no meu Facebook, porque eu não consigo entender. Posições políticas, assim? Eu não consigo. Tem eu gente fico que não pode. revoltada. É aquilo que a gente conversou, né? Tem gente que a revoltada. gente não consegue entender como é que o cara tem aquela posição, porque uma pessoa que na cabeça da gente é tão boa, né? Que, eu começo a ficar revoltada, porque assim, ao meu entender, as pessoas são tão corruptas, que gostar daquilo ali, para mim, é a mesma coisa que gostar de pornografia. Então, eu bloqueio. Mas é aquilo isso que ali o me Tombini, faz tão mal. o Tombini expôs tão bem mal. isso aí, Ana,
Que eu acho Para que mim, aquilo ali, o PT me faz tão mal que para mim gostar daquilo ali é a mesma coisa que gostar de pornografia. Então, bloqueio. Não, assim, eu acho que é um tema bem complexo, assim, né? E, em primeiro lugar, é o seguinte, né? Que também é um exercício. Né? Se nós gostamos de uma pessoa, também poder aceitar, né? A pessoa com aquelas suas Não, ideias. é que assim, eu gosto da pessoa, mas eu não gosto daquelas postagens, não gosto. Então, Ok. por exemplo, na minha rede social, eu bloqueio. Ok, não. Por exemplo, quem gosta de pornografia, quem gosta, por exemplo, quem é homossexual. Eu tenho um monte de paciente homossexual e tal. Eu só não gosto daquele tipo de coisa. Então, na minha rede social... tu não gosta da coisa explícita, da Não gosto, pornografia. não, se tiver Opção é pornografia, eu opção, não cada vou. um tem a sua opção. Se a pessoa posta pornografia, eu bloqueio no meu Sim, Facebook. mas, assim, vamos voltar assim para essa coisa das posições políticas, assim, né? O que eu percebo, assim, que pessoas que às vezes que têm posições políticas arraigadas, mesmo que os seus ídolos, né, políticos demonstrem claramente que estão envolvidos em corrupção, que são mentirosos, que enriqueceram ilicitamente, que isso são coisas evidentemente assim inquestionáveis, que são provadas, mas a pessoa continua defendendo o seu líder político. Eu acho que tem algumas coisas que a gente pode tentar entender. Em primeiro lugar, são crenças, né? A pessoa assim acredita naquele seu ídolo como se fosse Uma religião. uma religião, como se fosse assim, né, evidentemente um líder religioso, como se fosse um pregador. Então a pessoa tem isso, então tem uma crença e as crenças são inemovíveis, não se tira da cabeça da pessoa uma crença. Isso é um conceito importante. Não se tira por mais, né, claro que seja as evidências que aquela pessoa é uma pessoa corrupta, né? Então isso é uma coisa. Outra coisa também é o seguinte, assim, quando uma pessoa aposta em alguém e esse líder, vamos dizer, político, age diferentemente, às vezes a pessoa tem dificuldade de dizer o seguinte: pai, eu me enganei. Né? A pessoa, às vezes, ela é tão grandiosa, ela é tão arrogante, tão prepotente, que ela prefere não dizer isso para ela assim: pai, eu me enganei, tu vê que ruim, né? Me senti traído, que imbecil que eu fui. Que não foi imbecil coisa nenhuma, porque nós nos enganamos. Não, o cara enganou ele, né? Não, mano, É não. que A o pessoa político Às se vezes a enganou pessoa eles. se engana. A pessoa quer se enganar, deixa se enganar, é um pouco diferente. Isso vale até para as relações amorosas. Isso é uma coisa. E uma terceira coisa também que é possível, que eventualmente pessoas que têm uma certa afinidade com quem é corrupto, pode ser que dentro dessa pessoa também tenha um desejo também de ela ser corrupta. Então ela tem uma sintonia daqui a pouco com o corrupto, por mais que ela não seja corrupta, ela possa ter um desejo que ela se realiza no outro. Não sei se está claro para vocês, estou em casa, essa é a minha reflexão. Não sei se está claro. Eu acho que isso é muito importante também. Como assim? Vamos ver. A gente conversou isso na quadra de tênis, né? Eu achei muito interessante, porque assim, ó, aquela história, uma coisa é a crença, né? Então, a ideologia de determinado partido, determinada facção. Então, eu achar que aquela ideologia é boa, por exemplo, eu achar que igualdade e todo mundo tem os mesmos direitos, tal, é muito bonito. O que eu sempre digo em casa é assim: o Papai do Céu, que é o Papai do Céu, não fez todo mundo igual. O que eu, realismo mortal, quero transformar todo mundo igual. Eu acho que as pessoas têm que ter os mesmos direitos. Agora, o que cada um vai conquistar com seus direitos é mérito pessoal. Inclusive na família. Eu tenho 4 filhos, cada um vai conquistar uma coisa diferente e eu dei oportunidade para todos do mesmo jeito, né? Então, o cara tem uma crença, ele faz parte de uma facção, faz parte de um partido. Ele acreditar que aquilo, que é o que a gente falou, né? Ele acreditar que aquilo é bom, é uma coisa. Agora, provadamente, se pessoas desse partido, se pessoas dessa facção, sabidamente são corruptas, tu continuar apoiando e negando isso, eu acho que é o que tu falou, né? Para mim faz todo sentido. Pode ter dentro dessa pessoa assim, né, uma certa vontade de ser igual, identificação com aquilo, assim, né, de poder também ter aquele dinheiro que a pessoa teve, independente dos caminhos, assim, é uma possibilidade. Nós estamos falando aqui em possibilidades, porque pela razão não se explica isso. Não, pela razão não. Talvez é isso que te chateia, né, assim, que tu, né, que os indícios assim são fortes, são contundentes, mas nós não conseguimos, né, explicar pela razão, assim, porque aquela pessoa age desse jeito. Isso também nos abate, assim, né, quando a gente está em algum tipo de relacionamento e que os argumentos racionais não tocam a pessoa, isso também nos abate, nos irrita, né? E hoje em dia, com essa mídia social, assim, que todo mundo tem opiniões para tudo a todo momento, fica bem complicado, né? Ou seja, assim, então nós também temos que ter cuidado, né? Eu tenho muito cuidado, assim, com pareceres, né, em mídia social, eu tenho muito cuidado. Tenho muito cuidado porque eu só posto meus vídeos falando das coisas
que tem que ver com a minha atividade profissional. Que são consagradas, Viu? né? Eu me afastei de qualquer outro tipo de debate, porque aí, assim, obviamente, cada um tem o seu jeito de pensar. Eu tenho um problema lá em casa. O meu marido é Cientista político. Então, o trabalho dele é política. Então, você imagina que meu marido só posta política. Então, não tem como. O trabalho dele é esse. Tá bem, né? Tá Então, bem, o senhor imagina que não tem como não ter parecer político lá em casa. A gente consegue entender aquilo que eu digo, eu consigo entender. O que eu costumo dizer, Tombini, que a diferença entre a gente que não trata isso como religião, que eu acho que é uma coisa importante nessa época, né? No Brasil e nessa época do ano, que a gente vai escolher gente, né? Que a gente não trata isso como religião, que a gente trata isso como o quê? Como o bom ou o ruim, que seria o ideal, né? Então, se tu me disser assim, o fulano roubou, eu vou dizer, prende o fulano. Quer dizer, eu não tenho partido nenhum, tá? Eu não tenho facção nenhuma, eu não tenho religião política nenhuma. Se tu me disser o fulano roubou, eu falo, prende o fulano. O ciclano roubou, prende o ciclano. Mas o outro roubou, prende o outro. Agora, tem gente que trata como religião, que é o que a gente está falando, que tu diz assim, o fulano roubou, não, prende ele. O ciclano roubou, prende. O do teu partido, não, meu partido não. Não, esse aqui é o Cristo, é Jesus Cristo, é Deus. Quer dizer, é cegueira? Ou é isso, né? Quer dizer, no íntimo ele tem uma vontade de ser aquilo que o outro... né? Assim, né? É difícil saber, né? Não, mas é difícil, claro que é difícil saber. A gente poderá saber se a gente conversar com mais intimidade com alguém. Mas não deixa de ser um pensamento grandioso, um pensamento onipotente, assim. Que o dele não pode estar errado. Isso, o que é o meu pensamento? O meu pensamento é o superior dos outros. O que eu penso é mais que os outros. Isso é um pensamento grandioso e é um pensamento de alguém que tem uma postura onipotente, né? Então essas pessoas não mudam de opinião, o que é muito complicado na vida. Não dá para discutir com esse tipo de Eu gente. acho muito saudável, e eu gosto de mim, né, Ana, quando eu consigo dizer para alguém que eu não agi bem. Que pode ser com um filho meu, pode ser um neto, pode ser um amigo. Esses dias encontrei um cara, um amigo meu, que eu tinha feito algo lá para ele, tinha tomado uma atitude há mais de ano atrás, e eu tinha ficado com aquilo engasgado, eu não gostei do que eu fiz. Eu encontrei ele depois de um tempo, e eu precisei dizer isso para ele, sabia? Eu disse para ele, preciso dizer uma coisa para ti. Ele estava todo feliz pro meu lado, preciso dizer uma coisa para ti. Te lembra aquela vez assim? Eu disse para ele, eu tomei uma atitude em relação àquilo, assim, que eu não gostei, me fez muito mal, então eu queria dizer para ti, assim, nesse momento, que tu, né, eu quero fazer esse desabafo a ti, eu não quero nem que tu me desculpe, só quero eu fazer esse desabafo para ti que eu precisava fazer. Eu quero me desculpar do que eu fiz. Isso, eu quero só fazer desabafo, assim, porque também é outra coisa importante, né? Às vezes nós temos que dizer o que nós pensamos para as pessoas sem esperar que as pessoas vão nos perdoar, porque isso também é outra coisa legal. Né? Porque senão a gente quer garantia, né? Claro. Quer garantia. O perdão depende do outro, não de ti, né? Claro, mas eu acho só se a gente já coloca para a pessoa, que pode ser um filho, tu pode dizer para um filho teu até bem saudável, de 6 anos, o pai dizer, olha aqui meu filho, ontem o pai disse aquilo para ti, o pai não gostou. Eu acho que, sabe, ele não gosta da palavra errei. Sabe que eu não gosto, porque parece que tem certo e errado, né, Miguel? Não tem certo e errado. Tá. Tem um jeito que a gente pode fazer naquele momento, né, Ana? Assim, então dizer, olha, eu quero dizer para ti, meu filho, que ontem eu agi desse jeito e eu não gostei do meu jeito, sabia? Esse não é o jeito que eu gosto, assim. Então eu queria que tu entendesse, vamos ver se na próxima vez eu posso fazer diferente. Porque essa coisa de errar e acertar... Eu vou dar um cortezinho aí, mas eu queria voltar no próximo bloco falando sobre isso, que eu acho uma coisa importante até para a criação. Tá? Não saia daí, a gente já retorna. Cirurgia plástica é um instrumento para a busca da felicidade. Toda vez que nós temos uma maior harmonia entre corpo e mente, nós temos uma pessoa feliz. Pequenos defeitos que nós herdamos quando nascemos, como uma orelha de abano, um nariz adunco, uma mama que não tenha se desenvolvido de forma apropriada, assim como outros pequenos defeitos que vamos ganhando com o envelhecimento, rugas, sobras de pele, gorduras mal localizadas, são todos possíveis de serem melhorados pela cirurgia plástica. Importante lembrar, quando você quiser fazer uma cirurgia plástica, procure um médico que tenha 6 anos de medicina, 3 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de cirurgia plástica, que seja reconhecido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e que seja reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina.
Olha, se você está nos acessando agora, você pode pegar o programa inteiro, tá? Nós estamos hoje com o Dr. Nélio Tombini, que é psiquiatra, diretor da Psicobreve, que é uma clínica. O Tombini já é a segunda vez, né, Tombini? A gente teve um outro programa gravado contigo. Isso. Que seja a segunda de muitas, Não, né? o Tombini é um Dr. papo Tombini? bom. É uma né? delícia. E ele tem várias gravações, se você acessar no YouTube. Eu já assisti várias. Conversando com o psiquiatra, né? 5 minutos. 5 minutos com o psiquiatra Nélio Tombini. Então tem várias gravações que você pode acessar, assim como no nosso programa fica gravado, você pode acessar os outros programas, tá? E eventualmente, como os filhos fizeram rede social pro velhinho aqui, né? A gente posta muita coisa em rede social, muita coisa a ver com saúde, com alimentação, com cirurgia e algumas curiosidades. Então é Dr. Miguel Sorrentino e a Ana é Doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux, tá? Que você pode acessar, você vai ver um pouquinho mais da gente ali. E tem também a página do programa, né, Ana? Ah, isso mesmo. No Facebook tem a página do Viva Mais, por favor. Curtam a página do Facebook, que aí também a gente consegue ter relação com o Instagram do Miguel, o E Facebook vai do ao ar Miguel. esse nosso programa no sábado? No sábado. No sábado. Eu até No vou sábado. também botar na minha página do Facebook, também vou botar. Porque... Beleza. Não, tem interesse que as pessoas também nos escutem aqui. Claro. Nós temos que nos curtir no Facebook. Tombini, assim, ó, eu tinha te interrompido no quadro anterior, a gente estava falando justamente do como é bom a gente poder reconhecer, de repente, tu disse que não o erro, eu reconheci como erro, de repente eu devia ter feito como tu falou, não gostei da atitude que eu tomei, né? Mas várias vezes, eu já fiz isso com o filho, eu tenho 4 filhos, né? E nem sempre a gente toma a atitude adequada, a gente é humano também, né? Não são só eles que podem errar. A pergunta é essa, né, Miguel? Qual seria a atitude adequada? Qual Essa seria é a pergunta. atitude? Não, a gente não sabe qual é a atitude adequada. A gente toma a atitude que pode tomar naquele momento. Isso é importante também, né? Porque senão ficamos nos culpando, né? Qual é a atitude adequada? Naquele momento foi aquela que nós podemos tomar. Se não foi boa, paciência, mas foi aquela, né? Mas muitas vezes isso faz mal pra gente, né? Claro, sim, mas é isso aí, né? Assim, então, quando eu insisti contigo que não podíamos pensar em certo ou errado, é porque não tem certo ou errado. Tem o que a gente pode fazer, né, Ana? Assim, naquele momento, né? E que às vezes não é o melhor. Mas o que vamos fazer? Nós temos que nos colocar, nós temos emoções, nós reagimos, né? É tudo isso, assim, né? Eu conto essa história, assim, eu sou um cara muito brabo. Eu sou um cara brabo, viu, Miguel? Então, A gente não consegue imaginar, doutor. não, mas o que eu faço? Eu estou de olho na minha brabeza. Estou sempre de olho na minha brabeza. Não posso deixar minha brabeza se alavancar, não posso deixar ela crescer. Porque eu fico mal depois, eu faço bobagem, sabe? Então, é sério, Ana. Eu sou um cara bravo. Olha, eu nunca te vi de mau humor nem bravo, Tobi. Tu te controla muito bem. Não, mas assim, é sério, a palavra é essa, que o Miguel disse, eu preciso me controlar, eu preciso ficar atento, eu preciso olhar, eu preciso relevar, não é me submeter, né? Porque isso não faz bem para mim. Ficar irritado faz mal para quem fica irritado e menos para quem nós estamos nos irritando. Então eu sempre digo, olha, uma irritação no máximo 2 minutos, depois faz um esforço para descartá-la. Porque nos corrói, nós ficamos consumidos com aquilo, fica aquele pensamento na cabeça e vem uma coisa vingativa e não tem fim, nós ficamos absolutamente bloqueados e fisgados naquilo. Então é muito saudável. É claro que tudo isso, pessoal, estamos aqui batendo um papo, né? Se nós estamos num conflito já fica mais difícil, nós estamos aqui conversando assim, de uma maneira amigável. Mas é importante que a gente tome cuidado com isso. Então eu sou um cara brabo, sabe? E evidentemente que não gosto que a minha brabeza apareça, viu, Ana? Não gosto. Mas, não me faz bem. A gente trabalha muito com esse negócio de suplementação atualmente na clínica, que eu fui fazer com o filho mais velho uma pós-graduação em nutrição, endocrinologia, suplementação e tal. E uma das coisas que a gente trata muito lá é o estresse, que a gente sabe que o estresse hoje em dia é uma das causas de inúmeras doenças, né? Que eu acho que é isso que está falando agora, né? E muitas vezes o estresse é aquela história. O cara vai deixando crescer, até que acaba aquilo somatizando como uma doença. Uma das coisas que acontece muito com pessoas com estresse alto é baixa imunidade, infecções, tumores e algumas outras coisas. Então,
Eu acho que seria importante assim que as pessoas tivessem condição de fazer uma terapia, né, Tombini? Porque eu acho que todo mundo precisa, em determinado momento, de uma ajuda, né? Mas o problema é o seguinte, assim, né? Terapia é um tratamento que, às vezes, custa caro, né? Não é um tratamento, assim, que tem fácil acesso. Então, as pessoas, às vezes, têm dificuldade de fazer. Outra coisa, as pessoas têm muito preconceito quanto a essa coisa de terapia. Acham que é uma fraqueza, que ela, então, foi incompetente na vida, vai precisar ouvir outra pessoa. O que é uma grande bobagem. Terapia não é mandar na vida dos outros. É apenas oferecer para a pessoa, assim, é como se fosse um espelho, né? Uma visão de fora. Imagina que tu não tem espelho na casa, né? Então, a terapia é como se fosse um espelho. Começa a te mostrar algumas coisas que tu nunca percebeu, né? Mas eu estou vendo aqui agora, me saiu uma mancha. A terapia é como se fosse isso, um espelho. Ela não muda nada. Até lá na Psicobreve, na clínica, nós temos uma coisa interessante que eu vou dividir com o teu público, assim. Nós somos lá em 30 profissionais, entre psiquiatras e psicólogos. E atendemos vários convênios. O que é isso? Então, pessoas que têm convênios também podem ser ajudadas. Isso é importante, né? Porque, geralmente, as pessoas que têm convênios, elas não têm acesso a esse tipo de tratamento. Então, lá nós temos convênios, atendemos pessoas de convênios, assim, que é uma maneira também de ajudar as pessoas. Então, assim, né, Miguel? Não é só terapia. Essa coisa do estresse é interessante, Miguel. Vamos voltar para a história do estresse. O estresse tem muito que ver com algumas coisas que se passam dentro de nós. Eu não estou dizendo que as coisas de fora não são importantes. Se tu está sem dinheiro, tu vai ficar estressado. Se tu tem uma doença, tu vai ficar estressado, né? Se tu perdeu o emprego, tu vai ficar estressado. Vivendo atualmente no nosso país com uma série de coisas que aconteceram, desemprego, o país ficou mal, tudo isso gera estresse. Mas isso a gente não pode mexer, né? Então vamos ver o que a gente pode mexer dentro de nós. Assim, o estresse também tem que ver como nós olhamos para a vida. Aí eu fiz um vídeo agora no sábado também que o título é esse: A Vida Não Lhe Deve Nada. O que eu quero dizer com isso? As pessoas estão sempre achando, né, Migueliano, assim, que foram maravilhosas, que fizeram coisas, que foram boas, que foram religiosas. E aí quando acontece alguma coisa que vai contra aquilo que elas imaginavam, elas ficam muito aborrecidas com a vida. E aí se estressam, né, Miguel? É um jeito de se estressar isso, assim, quando as expectativas tuas, né, não se configuram na vida real. Isso é importante, assim. Eu tenho uma outra máxima que eu vou dividir com o pessoal que está nos assistindo, né? Que vocês não esqueçam do programa da Ana e do Miguel, vou dizer isso aqui para vocês. Sempre que eu acho que a minha bola está muito cheia, eu me dou mal na vida. Quando eu me dou conta que realmente a minha bola não é muito cheia, é mais vazia, eu tenho a tendência a me sair melhor. O que eu quero dizer com isso? Quando nós nos achamos muito especiais, né, o perigo da gente se quebrar é muito grande. Isso da mal é muito grande, porque nós não somos especiais. A nossa bola nunca está cheia. Né? Quando a gente percebe isso, né, que a nossa vida assim é limitada, que nós não conseguimos as coisas, que as pessoas não são como nós somos, que nós gostaríamos, que se tu foi legal para tua mãe, não quer dizer que ela vai ter que dizer que tu é um filho maravilhoso. Se tu te separou, né, Miguel, foi legal para tua mulher, daqui a pouco ela não quer mais ver contigo, ela não é uma ingrata, ela é uma sem vergonha. Quer dizer, a vida é assim. Então o estresse tem muito também que ver com as nossas expectativas com a vida, além dessas coisas externas que eu falei, né? E isso também, né, o quanto a pessoa acha que ela é especial. Como é que fizeram isso comigo? Como é que eu cheguei aqui no banco, agora o cara não me deixou entrar, passou um minutinho só. Isso já é um motivo para o cara se estressar, né? Agora, se passou um minutinho, se é a regra, né? Nem sempre a gente domina as coisas em volta da gente, né? Aliás, quase nunca, Miguel. A gente domina mal e porcamente o que a gente faz, né? Isso aí. E como a gente está falando, muitas vezes a gente não domina mesmo e a gente fica chateado por não ter dominado no momento. Isso aí. Né? Tombini, voltando um pouquinho àquela história que a gente estava falando de política e tal, por que o ser humano não tem limite de querer poder? Porque o que a gente nota é o seguinte, né? Até no aspecto assim, do quanto a pessoa ganhou, a pessoa já tirou 20 milhões, não é suficiente, ele tem que tirar 40, não é suficiente, tem que ser 50 milhões, tem que ser 1 bilhão, quer dizer... Nunca vai conseguir gastar tanto, né? Por que né? não tem limite tirando essa sede de poder? Assim, eu me lembrei, falando de poder, eu me lembrei de uma outra coisa, assim. Poder de um lado e potência do outro lado. Eu quero dividir com vocês esse conceito, assim. Poder é algo que não nos pertence, né? Realmente o poder está fora de nós. Então, é o poder, né, de ter uma profissão, que vai ganhar dinheiro, ter um cargo político, ter amigos importantes, viajar, fazer festas, são coisas fora de nós. Então esse poder, ele acaba sendo ilimitado, porque como é algo que não nos pertence, nós precisamos sempre ir atrás dele, sempre buscá-los, né? Sempre ter mais.
A potência é uma coisa muito mais simples e que está dentro de nós, né? O Miguel estava me dizendo antes que ele se realiza com coisas pequenas do dia a dia, lendo o trabalho dele, que ele toca violão, que ele pratica artes marciais, que isso não é poder, isso é a potência do Miguel, né? Ou aqui o programa de vocês, isso aqui não é poder, isso aqui é uma coisa de vocês, que vocês fizeram, aí, né, entre família e que, né, vocês ajudam as pessoas. Então, na medida, né, Miguel, que dentro de mim eu tenho uma potência, né, que é meu, que ninguém me tira, e que isso me realiza, Ana, eu vou precisar menos de poder. E isso é um conceito. Quando a pessoa é muito empobrecida internamente, que isso é muito frequente, o que é empobrecido? Aquela pessoa que está sentindo um vazio permanente, que não se realiza, pode sair com, vou falar aqui num homem, que culturalmente é mais fácil, sair com mulher diferente todos os dias, ou uma mulher também que saia com homens diferentes todos os dias, que esse vazio vai continuar dentro. Então as pessoas que têm muito esse vazio, o que acontece? São pessoas insatisfeitas, que não têm dinheiro que chega, que daqui a pouco precisam beber muito, começam a precisar usar muita droga, precisam ter vida sexual diferente com todo mundo. Só que tudo isso, né, Ana, leva para o mesmo vazio, né? E aí que a coisa vai ficando difícil. Eu acho que é isso, assim, eu acho que essa coisa que tu estava dizendo tem muito que ver com isso. Claro que isso Não ter se encontrado, de repente, não ter. A pessoa não está satisfeita com quem ela é. Então ela busca fora de si, só que isso não resolve, Miguel. Ela vai continuar se sentindo esvaziada, né? Isso aí às vezes é um caminho para a pessoa, inclusive, se deprimir, ficar mal, porque não se realiza. Então essa é a história, não tem dinheiro que chega, né? Não tem poder que chega, né? Então eu acho que isso tem muito que ver com a vida de cada um, com a vida pessoal, né? Porque a gente, é um absurdo, né? Tu vê assim, até no aspecto do que a gente estava falando, né? Do poder que algumas pessoas conseguem sobre as outras, os governantes, por exemplo, né? E muitas vezes do dano ao erário que eles fazem, né? Tu nota que nunca é o bastante, né? Nunca é o bastante, quer dizer... Mas ali tu coloca uma outra coisa, assim, tu está falando assim, num distúrbio de conduta, vou chamar esse termo assim, antigamente a gente chamava assim de psicopatia, né? Psicopata, né? Aquele cara assim que faz coisas para prejudicar os outros. Isso é um outro elemento, né, Miguel? Assim, uma coisa é o cara o poder pelo dinheiro, que isso aí, eventualmente, a pessoa não está fazendo nenhuma falcatrua. Mas o Miguel trouxe agora um outro protótipo, né? Ele apresentou um outro tipo de postura, que é o sujeito que tem essa coisa, assim, que ele tem prazer em lesar. Ele tem prazer em se sentir que os outros estão submetidos a ele. Que isso que a gente chama de distúrbio de conduta. Então, isso não tem fim, porque se repete, né? O cara faz isso e fica se sentindo satisfeito com aquilo. Olha, eu consegui passar a perna nos caras, né? E aí tem que fazer de novo, né? Porque é um negócio assim que... É doentio. Né? É uma coisa doentia. A gente até chama isso assim, usa um termo assim, que a gente usa assim, um termo mais científico, assim, mais médico, é compulsão à repetição. O que é a compulsão? É um ato que vem assim, de uma hora para outra, né? Como se fosse um impulso. E repetição que repete. Então é isso, assim. E interessante que esse jeito, né, do falcatrua, o cara que precisa passar os outros para trás, acaba também levando o cara a uma emboscada. Tem um ditado que diz o seguinte: não tem crime perfeito. Por que não tem crime perfeito? Porque como a pessoa repete, ela acaba, em algum momento, deixando alguma pista. Você não pega também. Você pega. É o que estávamos vendo com os políticos agora aqui, né? Por que tu acha que esse pessoal que se meteu em falcatrua, que roubou um monte, fez isso? Porque achou que não tinha problema. Obviamente, estavam acima de tudo. Só que chegou um sujeito chamado Moro, né, que começou a dizer assim, olha, não é bem assim a história. E aí, esse é o ciclo da vida, né? Esse é o ciclo da vida. As coisas vão acontecendo e elas têm, isso que é importante, que eu estou tentando dividir aqui com vocês, elas sempre têm um sentido inconsciente. O que é inconsciente? São as coisas que se passam dentro da gente e a gente não percebe. Então, a nossa vida sempre está conectada com isso, né? As pessoas, obviamente, não pensam no seu inconsciente, no seu psiquismo, nas suas emoções, não pensam. Mas o inconsciente, como é que vocês notam o inconsciente na vida de vocês? Sonhando. Quando você sonha, todos nós sonhamos, é a presença do inconsciente. É uma parte do nosso cérebro que funciona nós dormindo, mas está funcionando. Isso é o inconsciente. Prazer em conhecê-lo. Se vocês não conheciam, esse é o inconsciente. Então, não negue mais que não existe inconsciente. Existe. O sonho é o inconsciente. E o sonho é essa maluquice que a gente não entende. Também já vou aproveitar para dizer para vocês, não se assustem com sonhos catastróficos, que morreu, que matou. Não se assuste, que isso não é presságio de nada ruim, nada vai acontecer. O sonho é uma pseudo-maluquice. Mas não se assuste com isso, né?
Não vão achar que vai acontecer uma coisa terrível na vida de vocês porque sonhou aquilo. Nós não temos essa bola toda. Eu falei da bola cheia, né? Nós não temos essa bola toda, né? Sonho é um sonho. Pode ser pesadelo, não se assuste. Pois muito bem, meu doutor. A conversa com o Tombini podia rolar a noite toda. Ia né? ser uma delícia, uma delícia. Mas a estar com gente, o se senhor. tu permitir, a gente vai continuar te chamando. Eu fico muito Será satisfeito. um assim. prazer ter o senhor E- sempre conosco. Eu quero também dar um recado final, assim, que tu falasse assim, como ajudar as pessoas. Nós fazemos intervenções dentro de empresas, fazemos intervenções em família. O que é intervenções? É tu, às vezes, fazer 1, 2, 3 contato, né, em situações de legal. conflito. Que pode ser dentro de uma clínica médica, que pode ser numa família, que pode ser numa empresa, ou seja, assim, isso é importante. Instituições de esporte, né, que hoje em dia a gente sabe assim, que às vezes tem situações que os atletas não rendem, muitas vezes são problemas disso. Então, para saber o seguinte, né, nós aqui, no meu caso, psiquiatra, o que eu menos faço na vida é atender gente doente. O que eu menos Coisa faço. boa, eu acho que Sabe por quê? Não, eu quero dizer com o isso. objetivo é da saúde, Eu né? atendo, isso, é prevenção da saúde. Eu atendo gente como nós. Fantástico. É importante essa ideia. Então, muito Resolver obrigado. crises. Né? Nós vamos te chamar novamente. É um prazer que tu tenha doado o teu tempo para a gente aqui. E você já sabe, se quiser assistir o programa todo, www.programavivamais.com.br. E só para completar, o programa passa nos sábados e tem reprises, segundas, terças e quartas. Que horas a reprise? O horário das reprises, Bom, a gente dá vai uma de olhadinha acordo no com a- Instagram que vai ter tá, lá. eu vou buscar depois, assim, até para botar A gente no meu posta no Facebook. lá. Instagram. Tranquilo. Até sábado que vem.